Como não se tornar um fracasso na geração Z? Simples, seja um fracasso. Opa, meu nome é Luiz. Recentemente tá tendo uma febre no YouTube de pessoas postando vídeos falando como sou um fracasso aos 30 anos. E isso me inspirou a fazer esse vídeo que vai contrariar tudo que você viu na internet nesses últimos anos, porque nesse vídeo eu vou falar o porquê você deve ser um fracassado nessa geração. E pra isso eu tenho que contar a história de dois personagens. O primeiro é o Mark Zuckerberg no filme A Rede Social, o arquétipo do jovem bem-sucedido. O Mark começa o filme levando um fora da namorada dele. Para se vingar dela, ele cria a maior rede social do planeta e se torna o jovem mais rico do mundo. O segundo é Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, o arquétipo do adulto bem-sucedido. O Jordan é um corretor ambicioso da bolsa de valores que descobre ali uma brecha na venda de ações e cria um esquema ilegal que torna ele e seus amigos multibilionários, que leva ele a se casar com a Margot Robbie e ter um iate gigantesco e incrível. Claro, nesse meio tempo ele é preso, faz algumas merdas com a família dele, prejudica todo mundo que ele conhece, mas ok, no final ele continua sendo aquele homem ambicioso e próspero que ele era no início do filme. E aí que a gente chega na pergunta, o que define esses personagens? Nessa visão que eu acabei de passar, eles seriam tudo o que a geração Z quer ser, bem-sucedidos. E o mais incrível é que esses dois personagens criam impérios que fazem eles serem admirados pelo mundo inteiro, transformando eles em reis da sociedade moderna. E o pior de tudo, antes de se tornarem esses reis, eles passaram por decepções semelhantes as suas. O Mark Zuckerberg perde a namorada que ele era tão apaixonado e ao invés de entrar em depressão e ficar triste, ele cria a maior rede social do mundo. O Jordan Belfort, logo no início do filme, vê a empresa que ele trabalhava falindo e vê seus sonhos sendo postos em xeque, mas ele dá um jeito de driblar isso e ficar mais rico ainda do que ele imaginava. Mas a realidade é que esses arquétipos são ideais que a geração Z tem de pessoas bem-sucedidas e esse é o principal problema. Não é de hoje que você deve ter ouvido aquela conversa de que o problema da nossa sociedade atual é a comparação. Temos vários influencers que ficam milionários da noite pro dia, tendo fortunas que você, os seus pais ou ninguém da sua família sequer já viram na vida. A gente vê podcasts de crianças falando que são bem-sucedidas e milionárias e criticando pessoas que não chegaram ao nível delas tão cedo. E aí o que acontece é que pessoas com egos cada vez mais inflados e distorcidos se tornam o exemplo da nova geração. E isso, apesar de ser algo que você já deve ter visto por aí, é um problema muito mais profundo do que parece. Porque a gente acabou se esquecendo do que é ser um humano. Hoje em dia as pessoas têm o sonho de serem ricos, prósperos e, além de tudo, poderosos. Mas a gente acaba se esquecendo que qualquer ser humano, qualquer pessoa é muito mais profundo do que isso. Você viu como foi simples a minha definição do personagem do Mark Zuckerberg ou do Jordan Belfort? Bom, eu canso de ver pessoas ao redor da internet ovacionando esses personagens com esses ideais que eu acabei de comentar. E talvez essas pessoas realmente não tenham entendido do que se trata os filmes e esses personagens, ou talvez não tenham nem assistido esses filmes. Se você nunca assistiu A Rede Social do David Fincher ou O Lobo de Wall Street do Martin Scorsese, depois desse vídeo vai lá assistir porque eles são obras-primas do cinema. E pra mim são obras-primas porque eles são muito bons em mostrar a psique desses personagens da maneira mais profunda possível. O Mark Zuckerberg nesse filme é alguém extremamente inteligente, criativo, mas amargurado e solitário. E além disso, ele tem um coração partido. E não porque a namorada dele simplesmente deu um chute nele do nada, mas sim porque ele foi um babaca com ela. Isso porque ele é um ser humano extremamente inseguro e ele fica tentando se provar a todo momento, criando coisas magníficas ou sendo babaca com as pessoas. E no fim das contas, mesmo sendo o jovem mais rico do planeta, no fim do filme o Mark percebe que ele continua sendo aquele jovem inseguro que tomou um toco da namorada dele, mas agora bilionário e com milhões de amigos no Facebook que ele nem sabe quem são. Jordan Belfort é alguém extremamente manipulador, inescrupuloso e perigoso para a sociedade. Primeiro de tudo, ele ficou rico sendo um criminoso. Ele aplicou um golpe multimilionário em várias pessoas, ficou extremamente rico à custa de pessoas inocentes, tal qual um bandido que te assalta na rua. Como eu disse, as pessoas hoje em dia não querem ser felizes ou pessoas boas, elas querem ser poderosas. Em Succession da HBO, a gente acompanha a vida do bilionário Logan Roy, que é um velho bem-sucedido. Ele criou a maior companhia de mídia do país, que é tão importante que eles têm o poder de decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas apesar de ser o cara mais poderoso do mundo, ser ovacionado, ser admirado, ele tá prestes a morrer. E ele precisa de um sucessor para esse império que ele construiu. Mas ele não quer um sucessor que continue cuidando da empresa, para que a pessoa consiga cuidar da família, consiga manter a riqueza da família. Não, ele nunca quis ser alguém rico para poder fazer a família prosperar. Ele sempre quis ser alguém rico para ser poderoso. Por isso, ele criou seus filhos colocando na cabeça deles o puro e sincero objetivo
de serem tão poderosos quanto ele. E no fim, todos eles terminam completamente desiludidos e destruídos, porque eles nunca tiveram um propósito próprio além daquele que o pai deles colocou na cabeça deles. I just don't think you'd be good at it. If I don't get to do this, I feel like I might die. Bom, eu não tô querendo dizer que você não tem que querer ser rico ou alguém poderoso e bem-sucedido, não é isso. O que eu quero dizer é que ser bem-sucedido não é só isso. Outra questão que também contribui para esse ideal de bem-sucedido distorcido é a questão do atraso. A própria estratégia de muita gente que vende conteúdo na internet, que vende soluções milagrosas, é usar o FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, as pessoas fazem você ficar com medo de estar perdido no mundo. Eu atualmente tenho meus 20 anos e constantemente eu me sinto extremamente atrasado. Eu me sinto atrasado porque eu não ganho tanto quanto eu gostaria. Eu me sinto atrasado porque tem muitas questões psicológicas que eu ainda tenho que resolver com a minha pessoa. Eu me sinto atrasado porque eu sei que tem pessoas da minha idade que já estão indo pra Dubai bilionárias. E eu me sinto mais atrasado ainda porque eu vejo o caos que a sociedade tá, eu vejo o caos que o meu país está e eu tenho medo de que eu não vá conseguir sustentar a minha família. Mas a questão é que mesmo com esses medos e atrasos que eu sinto na minha cabeça, eu posso ser uma pessoa feliz comigo mesmo. A realidade é que se sentir atrasado não faz de você uma pessoa mal sucedida. E eu tenho um outro exemplo perfeito sobre isso. Richie de The Bear. O Richie é um cara que tem por volta dos seus 30 anos, talvez muito mais dada a sua aparência, é divorciado, tem uma filha, mora de aluguel e trabalha no The Beefs, que é um restaurante falido do seu melhor amigo Michael, que inclusive tirou a própria vida. Então o protagonista dessa série, o irmão do Michael, o Carmy, assume o restaurante e tenta modernizar ele para salvar o negócio da falência. Só que o Richie não quer isso. O Richie era apegado ao The Beefs porque ele cresceu lá com o Michael. Era um lugar que ele podia esquecer que era um pai de meia idade divorciado que não tinha dinheiro nem pra pagar um aluguel direito. E por isso ele briga constantemente com o Carmy na série. Ele constantemente incomoda os outros personagens. Ele constantemente é agressivo, chato. E inclusive ele é basicamente um antagonista no início da série. Só que a partir do final da primeira temporada e ao longo das temporadas, isso muda completamente. O Carmy inaugura um novo restaurante chamado The Bear para melhorar o que era o restaurante The Beefs. E para isso ele decide treinar todos os personagens para fazer eles se tornarem melhores cozinheiros e mais eficientes. E por isso ele envia o Richie para fazer um estágio de limpador de garfos. Sim, mas por isso que esse é considerado um dos melhores episódios de The Bear, porque é aí que o Richie encontra o seu próprio propósito. Através desse estágio, o Richie entende que ele é ótimo com as pessoas, ele é carismático, as pessoas confiam nele, ele consegue aprender rápido com elas, e ele se torna alguém essencial na cozinha por causa disso. E o que mais prova isso é que antes desse estágio, o Richie era um homem perdido, e mesmo assim as pessoas gostavam e respeitavam ele. O próprio Carmy, que é um gênio da cozinha e o protagonista de The Bear, reconhece esse talento do Richie, que ele mesmo não tem. O Richie de The Bear é um dos personagens mais realistas e importantes da série, porque ele mostra que apesar de você ser um fracassado na sociedade, você ainda é alguém no mundo. Toda hora eu vejo vídeos de pessoas falando como a geração Z é perdida, como a geração Z tá fadada ao fracasso, como a geração Z tá fadada em destruir o mundo, mas as pessoas sempre se esquecem de uma coisa muito importante. O mundo é feito de pessoas fracassadas e que estão aprendendo. Sim, a minha geração tem muitos problemas em relação a outras gerações passadas, eu admito, mas mesmo assim, como todas as gerações que existiram antes da minha, existe esperança nela. A gente pode ver a geração Z como pessoas que ainda estão crescendo num mundo caótico. Como o Richie cresceu, apesar da vida dele ser um caos. Existem falhas nossas, existem momentos que o mundo parece que vai cair na nossa cabeça, mas a gente continua tentando. Se você tem seus 13 anos e tá assistindo esse vídeo por curiosidade ou porque tem medo de não ser alguém na vida, ou se você tem seus 25 anos e tá assistindo esse vídeo porque se sente perdido, tem medo de ser fracassado, relaxa, porque qualquer um desses sentimentos é completamente natural. Quando a gente começa a se sentir fracassado, é aí que a gente começa a melhorar como pessoa. Mas a gente tem que se lembrar que pessoas têm ritmos diferentes, vidas diferentes, sentimentos diferentes, problemas diferentes com soluções diferentes para cada problema. E claro, eu não tô falando para você se apoiar nesse sentimento de que você não é um fracassado e não fazer nada na sua vida. Não é isso. Estude, se desenvolva, ache um propósito. Mas acima de tudo, curta o processo e entenda as lições que a sua jornada tá passando para você. Uma delas é que você não é um fracasso por você não tá fazendo 25 milhões de reais vendendo um curso na internet. E uma outra muito importante é que se as pessoas dizem para você que você é um fracassado, que você não é bem sucedido como determinada pessoa, viva a sua vida como um fracassado feliz. Porque agora você sabe que o sucesso é muito além do que eles pensam. Muito obrigado.